Saudamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para agradecer a este Deus a oportunidade de estarmos na presença do Senhor, de estarmos cultuando a Deus, ofertando a nossa vida, ofertando o nosso ser. E neste momento vamos ficar de pé para agradecermos a Deus de termos chegado na casa do Senhor e podermos dizer obrigada a Deus, porque pastor Eliseu sempre diz aqui que muitos gostariam de estar aqui e não estão, não podem, né? E eu tiro por minha mãe diz assim, que tem dia que chora, desejando estar na casa do Senhor, mas não pode, né? Mas estamos aqui com gratidão a Deus, a este Deus que tudo fez e tudo pode e tudo executa. E você que está na sua casa, que Deus abençoe grandemente e que Deus faça resplandecer de uma forma poderosa a sua luz sobre ti. E tu te levante e resplandeça de uma forma gloriosa, para que todos vejam e digam assim, mas o Senhor como fez? Aí o Senhor, você vai dizer, foi o Senhor que fez isto. Glória a Deus, então se regozije nesta noite. Vamos orar. Pai querido, obrigada por estarmos na tua casa. Obrigada por uma oportunidade tão grande, Deus, de podermos cultuar, de podermos, Senhor, agradecer. Juntos, Senhor, dizermos a ti, obrigada, Deus, por esta grande e preciosa oportunidade. Pai, aqueles irmãos que não estão podendo vir, que estão na sua casa, mas estão cultuando ao Senhor, prestando culto da razão. Abençoa cada casa, cada irmão, cada vida, cada um, Senhor, que receba nesta noite a resposta, que receba o Senhor da tua parte uma bênção extraordinária. Olha, Pai, nós te pedimos para tudo que ocorrer aqui, seja para louvor e glória do teu nome, os que vão entoar, o grupo de louvor que vai cantar ao Senhor, todos que vão te servir com alegria. Recebe da nossa parte, Deus, a nossa gratidão, e nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigada, Deus. Tome o primeiro lugar e faça conforme o Senhor queira. Muito obrigada, nós te agradecemos. No nome de Jesus, hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 577, em fervente oração. Então, abre o seu coração e veja que mensagem gloriosa o Senhor está nos dando neste momento, e que nós possamos agora colocar a nossa mente, o nosso ser em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. E você louve neste momento a Deus, em nome de Jesus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus com este hino. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares nadar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares nadar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares altar. Quando tudo deixares altar. Aleluia. Nesta noite, rompa em fé e adora o nosso Deus em espírito e em verdade. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e colher, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir
por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Te adoramos, te adoramos. Dê o seu melhor para Ele nessa noite. Em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Glória a Deus. Aleluia.
Graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra. Está lá em Lucas 22, a partir do 54, meu irmão. Leremos até o 62. Lucas 22, 54 até o 62. Diz assim: Então prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: Tu também é um deles. Mas Pedro o contradisse: Homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: Homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Amém. Esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Vamos agradecer a Deus, né? E vocês que estão aqui, que estão assistindo em casa, possam saber que Jesus é esse que nos olha profundamente. Que o olhar de Jesus nessa noite possa mudar o seu coração. E que o Espírito Santo, que age através da palavra, ele convença você que você tem uma aliança com Deus. Ainda que, mas você continua tendo uma aliança com o Senhor, viu? Deus maravilhoso, querido e santo, nós queremos te agradecer o privilégio de podermos contribuir com a obra que é tua. E com um reino tão grandioso que te pertence, Senhor, onde somos teus colaboradores aqui na terra, Pai. Obrigada por esse privilégio de te adorar e te servir com os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas, Senhor, para aqueles pais e mães de família, Senhor, que não têm, Senhor, como fazer por ti, mais do que já tem feito em suas orações, no íntimo da sua alma, Senhor, que o Senhor possa estender a tua mão, Senhor, e abençoar e prosperar os teus filhos e filhas sobre a face da terra. É o que nós oramos a ti e te agradecemos em teu nome. Amém e amém. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor, a nossa pastora, a irmã Suzana, e todas as suas companheiras do Círculo de Oração por essa oportunidade, né? Louvamos a Deus, estamos aqui no ato de gratidão. Eu quero aproveitar também e agradecer uma bênção grande que eu recebi aqui. Eu vinha com um problema grande de mamas e eu sem saber mais o que fazer. E num dos últimos, não foi nesse último, mas em um dos últimos cultos de doutrina, o pastor Eliseu ministrando, e ele, no término, ele dizia, quem tiver com algum problema, põe a mão e vamos fazer uma oração. Irmãos, e naquela noite eu pude sair daqui abençoada. Então, nós sabemos que a nossa vinda à casa do Senhor, ela não é em vão. Jesus tem sempre algo preparado para nós, não é? Então, eu louvo a Deus
Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. Glória a Jesus. No versículo 18 ao 22. Glória a Deus. Eu estava ali conversando com o Senhor, como é de costume, todos nós chegar e ficar conversando com Deus. E eu dizia: Jesus, me confirma essa palavra. Aí quando a irmã Anne veio fazer a oração inicial, ela, na leitura oficial, ela falava sobre, independente de qualquer coisa, lembre-se, não negue a aliança. Aleluia. Eu disse: eita Jesus, olha, tinha que ser essa palavra-chave. Glória a Deus. Aí vem a irmã Mirtes cantar aqui para o Senhor. Aí fala que agindo Deus, quem impedirá? É maravilha, né? Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. E no versículo 18 ele diz: então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas. E deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Irmãos, eu meditando nessa palavra, é interessante que eu estava em casa, 2 dias antes eu cheguei do trabalho, e eu conversando com meu esposo, eu disse: meu filho, Deus está me inquietando com a palavra. E eu fiquei logo preocupada. Eu não sei, eu sei que essa palavra Deus pode lhe usar nela de um jeito, de outro, e cada um ele dá um entendimento e ele vai nos trazendo um ensinamento. E eu falava isso com ele e eu não entendi que Jesus ele ia falar. E quando a irmã Suzana ligou, aí eu disse: eita, então Jesus, era por isso que o Senhor estava me inquietando com essa palavra. E eu gosto muito de escrever, irmãos. Eu escrevi várias coisas porque eu sou esquecida. Não é porque a gente quer esquecimento. Eu tenho que anotar. Às vezes eu estou ali meditando e eu me alegro com o Senhor numa passagem, mas, irmão, quando chega na hora, tem horas que dá um branco. E eu gosto, eu escrevi várias coisas, não sei se o tempo dá para eu discorrer, mas eu quero passar o que o Senhor me inquietou e falou comigo. Então, a gente sabe que existe um propósito nesse livro, que era de proporcionar ao povo hebreu, os exilados também, uma interpretação e compreensão profética da sua história, para que eles não viessem cometer os pecados dos antepassados. Você vê que Deus está sempre preocupado de trazer a nossa memória, porque na caminhada nós podemos esquecer e repetir determinadas coisas. E então a gente vê que essa passagem ela destaca um ministério milagroso de Eliseu. Também ela nos mostra que a palavra, o evangelho do Senhor, não é só de letra, não é só de palavras, mas poder de Deus, né? Essa palavra é a cara do Senhor, viu, pastor? Essa frase é a cara do Senhor. E a gente vê que a Bíblia ela é o único livro, irmãos, que ela nos oferece ao ser humano a redenção eterna. O cuidado de Deus é para que nós estejamos focados nisso, na redenção eterna. E mostra como nós podemos também, essa palavra, escapar dos nossos dilemas. Quem não tem dilemas para ser vivido ao pé da cruz? Não é? Então, ela nos mostra a palavra de Deus. Ela é o nosso guia seguro em um mundo tão inseguro. Enquanto a gente está aqui, escuta tantos testemunhos e dentro do que nós estamos vivendo,
um tempo de insegurança, um tempo de dificuldade. E dias maus, tempos difíceis, mas o que vem ao nosso coração, diante de tudo que lemos, é que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então o Senhor nos traz nessa passagem, mais uma vez o Senhor dizendo, tempo de alerta, tempo de acordar. Eliseu, ele está nessa passagem aqui em Jericó, e Elias é levado ao céu. Nos remete também a refletirmos que também é o nosso percurso, quando a gente desce as águas, não é só morrendo para o mundo, mas o Senhor diz também, assim como eu passei pela morte, vocês também passarão, mas não se preocupe que também, assim como eu ressuscitei, nele também ressuscitaremos. E Elias, ele é levado ao céu. Nós podemos ver ali a unção de Deus, que ela proporciona na vida dos filhos do Senhor, nos nossos caminhos, coisas que nós não imaginamos nem trilhar. A unção de Deus, ela nos conduz por caminhos que você nem imagina. Quando você menos espera, está vivendo uma maravilha de Deus. Glória a Jesus por isso. E a unção de Deus abre caminhos para nós. A unção dele abre caminhos. Na unção a gente ultrapassa saltamontes, muralhas, e quando a gente olha, está do outro lado, cantando, só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. E Eliseu vai suceder Elias ali. E tudo na presença de Deus, irmãos, tem um tempo de ser tratado, restaurado, curado, mas não sei qual é o tempo. O importante é que nós venhamos permanecer caminhando na presença dEle, porque vai chegar a hora que a glória dEle vai ser manifestada. Vai chegar a hora. O mistério está na perseverança, em perseverar. Seja qual for o problema, não desista de caminhar na presença do Senhor. Não desista. Andar na presença do Senhor, vai acontecer milagres. No versículo 19, como nós lemos aqui, diz, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação. Existem coisas que que aparentemente estão bem. Esses homens, eles chegaram e apresentaram ali ao profeta algo que aparentemente estava bem. Mas mesmo assim, pela aparência, atraía pessoas. É tanto que pessoas chegavam ali para consumir aquela água, e ali, aquela água, a passagem diz que não eram boas. Então a gente sabe que não podemos ficar só na aparência, por fora. Tinha uma aparência boa, mas no interior não estava bem. Isso é muito importante. Certamente alguém ia aquelas águas ali para consumir e tinha constatado que havia morte, doença. Mas, irmãos, agindo Deus, eu fico imaginando, Deus tinha escolhido aquele lugar para ser referência dele. É muito lindo quando Deus, existe algo, o olhar de Deus em determinada área. Passe o tempo que passar, agindo Deus, quem impedirá, não é? E ali, o Senhor, Deus escolhe aquele lugar para glorificar o nome dEle. Mas o Senhor é um Deus, irmãos, que Ele muda cenário. Aleluia. Glória a Jesus. E aonde Deus Ele tem negócio, nada fica do mesmo jeito. Nada fica. Nada fica do mesmo jeito. E Eliseu estava ali em Jericó. E o que me chama a atenção aqui é que sobre Jericó tinha uma palavra lançada por Josué. Acompanhe na sua Bíblia. Josué 6, 26. Você vai abrindo aí a sua Bíblia. Josué 6, 26. E ele diz, naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar a reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito,
afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Nós vemos que esse conjurar, fazer juramento para determinado fim. E isso me chamou muito a atenção, irmãos. Me chama a atenção porque nós sabemos que ali havia uma maldição sobre aquele lugar. E o Senhor, mas Deus que é misericordioso, que é Deus de oportunidade, que é Deus que usa de misericórdia, que é Deus que muda quadro. Eu amei, eu fiquei assim meditando nessa palavra e vendo como na presença do Senhor nada está perdido. Nada está perdido. Às vezes o Senhor, Ele permite determinadas situações e circunstâncias para testar a nossa fé aqui na caminhada e desenvolver experiência com o Senhor. E havia essa palavra ali lançada sobre aquela região, palavra essa de maldição, que passou por aquela terra, não ficou. Aleluia. Até o Senhor chegar, estava. Mas quando o Senhor se levantou, aleluia, para dizer, chegou o tempo. Alemanto e deca, chamanto remassu. O Senhor diz, chegou o tempo. E quando chega o tempo do Senhor, aquilo ali já não fica mais instalado. Passou por aquele lugar. Se torna uma experiência, se torna uma história onde o nome do Senhor pode ser glorificado. E o cenário, ele dizia que era bom, a terra é boa, mas porém as águas são má. E estão causando morte. Corre para Eliseu. E nós sabemos que havia ali em Eliseu uma referência. Porque aquele povo, eles já tinham visto que Eliseu, quando vinha acompanhando Elias, eles viram que depois de tudo, Elias ele levanta a capa que lhe caíra de Eliseu e parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias, ele caíra e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas, quer dizer, eles já tinham visto algo acontecer através da vida daquele homem. Eles sabiam que ali existia uma aliança de Deus com aquele homem, que a unção de Deus estava sobre a vida daquele homem. E ali eles recorreram para aquele homem. Eles correm para Eliseu. Eles sabiam de que ali havia um servo de Deus. Nós somos referência. Nós somos observados. Aleluia. E nessa longa jornada vai chegar um dia em que o Senhor vai permitir alguém correr para os filhos de Deus e a gente poder ver a glória do Senhor. Aleluia. Não está nada nós, manai. Aleluia. Manto adeviama. Mas devemos tudo a Ele. Tudo. E aí Eliseu vai e pede vasilha nova e sal. Eu acho lindo porque Deus, Ele trabalha muito, irmão, com simbologia. E é importante porque essas simbologias, elas nos traz melhor entendimento, fixa, a referência. São colocações muito lindas. Nós vemos que para você presenciar, receber algo da parte de Deus, existem requisitos da parte dEle. Crer de coração. Se esvaziar da incredulidade. Muitas vezes nós somos impedidos porque alimentamos a incredulidade em nossos corações. Deixamos de acreditar nesse Deus que tem poder de ir além do que nós pensamos e imaginamos. Assim também, irmãos, é para ser útil no reino de Deus. Eu fiquei meditando, não é de qualquer jeito, mas sejamos essas vasilhas limpas e com sal. É muito lindo. E tudo isso para acontecer, é necessário que, independente de qualquer circunstância, você não negue a aliança. Lembre da aliança que o Senhor fez com você. E Ele não quebra. Nós é que somos falhos. Nós é que somos muitas vezes negligentes. Mas o Senhor, Ele é bom e misericordioso. Então Eliseu vai e pede vasilhas novas, limpas. Sai a caminhar, caminhando até a fonte. Deus, Ele vai lá no foco.
Ele vai tratar, ele começa lá na raiz. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor leva o profeta lá para no foco do problema, lá no centro das emoções, lá no Andekamassu, lá no coração, no íntimo. Ele vai, porque é lá que tudo começa, começa a acontecer. E o Senhor ali tira, limpa e desfaz todo o mal. Então nós vemos, irmãos, que ele vai a essa fonte, que representa o sal. E eu fiquei pensando, Jesus, a tua palavra sempre fala do sal. E para o sal, para o povo hebreu, lá em Levítico 2:13, você pode também ir aí na sua Bíblia, Levítico 2:13, ele diz, e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. É muito interessante. Pastor, ele sempre fala aqui que antes de Deus receber a nossa oferta, ele recebe primeiro o ofertante. E andecar, o ofertante quer dizer, você está nesta aliança, você está em comunhão. A oferta, para ela ser recebida, é necessário que estejamos em comunhão. Que comunhão é essa, Senhor? Primeiramente, a vida está alinhada com a palavra. É muito lindo. Olha, eu era meditando nessa palavra e tinha momentos que eu estava ali digitando no trabalho, eu começava a chorar e eu dizendo ao meu esposo, meu filho, eu gosto porque lá eu fico bem escondidinha lá no canto, ninguém nem vê eu chorando. Daqui a pouco eu estou enxugando os olhos, dando glória a Deus, e é uma maravilha. Então nós vemos, irmãos, que ele, em Levítico, ele mostra que no Antigo Testamento, o sal, ele trazia uma mensagem para o povo. O sal aqui era o símbolo da aliança com Deus. O símbolo da aliança com Deus. E o concerto de sal que Deus fez com o povo de Israel se estende até nós. Glória a Jesus por isso. Então ele pega o sal, símbolo da aliança, e ele vai entrar, e ele pega a vasilha, porque esse sal ele vai entrar em uma vasilha nova. Veja que não é qualquer vasilha o que me chama a atenção. Poderia ter dito aí, me dá aí qualquer vasilha, mas não. Ele disse, me dá uma vasilha nova, dá uma salva nova. Porque aonde o Senhor passa, irmãos, para Ele se utilizar, para Ele operar, aleluia, 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 tem que haver limpeza, cantarai, tem que haver limpeza, aleluia, pureza, sem malícia, sem maldade, oh, aleluia, glória, 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 oh, aleluia. Veja que só servia, irmão, uma vasilha nova. Isso nos traz um ensinamento muito grande. Quantas pessoas estão apegadas à obra, mas o Senhor, Ele está dando uma oportunidade de se lavar pela palavra, aleluia, de se limpar, aleluia. Nós estamos vivendo, irmãos, dias maus. Nós sabemos que nós fizemos aqui um clamor pelas nações, pela nação. Nós continuemos orando, mas, irmãos, a nossa pátria, ela não é aqui. Essas pessoas que já partiram, quantos familiares deles não têm orado, jejuado, colocado a face no pó? Será que é falta de oração? Não, é tempo de Deus, é propósito de Deus. E nós não podemos nem amaldiçoar esse tempo em que estamos vivendo. Porque para que a palavra de Deus ela venha se cumprir, Deus vai se utilizar de situações, de circunstâncias, de pessoas, para que as profecias venham se cumprir. Alguém crendo ou não, querendo ou não, vai acontecer. E é isso que o Senhor quer. Que nós venhamos como essa vasilha, essas vasilhas estão preparadas. Porque a qualquer momento, chega o dia individual ou coletivo. Com oração, com choro, mas estejamos também orando. Senhor, nos desprende deste lugar. É atrativo. Se não tiver cuidado, se torna um laço esse mundo para nós.
Mas a gente não pode esquecer nas nossas orações. Senhor, nos desprende. Nós estamos aqui só de passagem. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, tenha como se não tivesse, compre como se ande cá. Teu coração não esteja preso aqui nem nessas coisas. Porque a nossa eternidade, ela não é aqui. Aleluia. Existem 2 tipos de igreja que estão se preparando. Uma para ficar e outra para subir. Mas nós somos a que está se preparando para subir. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, e em Cristo tudo se faz novo. Em Cristo Jesus nada, tudo de bom, irmãos, pode acontecer conosco. Nós estamos vivendo um período onde o mundo está em crise, mas os que estão em Cristo e que Deus quer glorificar o nome dele estão sempre aqui subindo e contando maravilhas do Senhor que tem sido acontecida. Então nós precisamos, irmãos, de estar nesta aliança com o Senhor, porque nós precisamos de renovo. E só o azeite do Senhor derramado sobre as nossas vidas, nos traz renovo, nos traz cura, nos traz vida, para que nós possamos enfrentar. E Jesus, ele quer pegar o que está morto e dar vida. Olha só, lá no cenário, a viúva de Naim, ela estava vivendo um cenário de morte ali, não é? Jesus disse, não chores, mulher. Tocou no esquife, jovem, a ti te digo, levanta-te. Irmãos, Deus, ele tem poder de transformar coisas, de fazer coisas maravilhosas que nós nem imaginamos. O problema é que muitas vezes nós estamos desfocados dele. Nós estamos olhando, nós estamos com a nossa visão olhando para outro lado. E nós vemos, irmãos, que Deus, ele tira muitos, o Senhor, ele quer tirar muitos da inércia. Muitos estão vivendo até sem alegria de salvação. Não tem mais gozo, não tem alegria. Está no automático. E Jesus, ele está querendo fazer algo novo, para que a gente saia do automático. Aleluia. E a gente receba essa vida. Então Deus quer renovar. Há um interesse do Senhor em nossas vidas. Tem gente desejando mudança, irmão, para o mundo. Desejando um novo cenário político. Mas o mundo, irmãos, ele está convergindo para o que a Bíblia diz. Tudo está se encaminhando para o que a Bíblia diz. Você querendo ou não, vai acontecer. São profecias que estão se cumprindo. Nos preocupemos com o reino, com o renovo eterno, com o renovo interno, para a igreja, para os nossos familiares, como foi feito hoje intercessão pelos nossos líderes, para que o Senhor sustente, conforte, renove, livre, cerque-os. E que os laços do adversário não os alcance, pelas esposas, para que venham estar ali na torre de vigília intercedendo, sendo aquela disjuntora na intercessão. Então nos preocupemos com isso. E muitos estão dormindo, estão dormentes, e o Senhor dizendo, desperta, ó tu que dormes. Sai dessa posição que tu estás caminhando. E nós vemos que ainda, muitos ainda, irmãos, estão vivendo nos rituais, no secularismo, no ativismo, totalmente sem amor e sem entendimento daquilo que está fazendo ou exercendo. E o Senhor está batendo a porta a cada instante e dizendo, olha, eu quero fazer algo novo contigo. E é muito lindo. O Senhor, ele quer, porque o Senhor, ele tem o amor imenso pelas nossas almas. Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz que os discípulos são o sal da terra. E 2 valores do sal é o sabor e o poder de preservar da corrupção. Por quê? Porque se nós não tivermos em comunhão, não tivermos em dias com essa aliança, nós vamos nos tornar morno. E a palavra do Senhor diz, as igrejas mornas, elas apagam o poder do Espírito Santo. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Nós precisamos nos atentar para isso. Então, os discípulos, quando eles vão lá, quando Jesus ele fala ali que os discípulos eles são o sal da terra, 2 valores do sal, que é esse, o sabor e o poder da corrupção.
Então, nós vemos que essas igrejas, lá em Apocalipse, o Senhor mostra que está a ponto de vomitar, se não está nessa comunhão. Então, Jesus ele vai inicia esse sermão, distribui muitos ensinos sobre todos que estão ali, e nós podemos ver que a didática pedagógica de Jesus ela é perfeita em transmitir ensinamentos à base da palavra, que é o que Deus quer. Por que Deus usar esse elemento de sal? O sal ele prepara, ele preserva da putrefação, que é apodrecimento da matéria orgânica. E Deus, a importância dessa aliança, dessa comunhão, para que nós venhamos ser renovados e receber esse livramento. O sal ele preserva, o sal ele conserva, ele dá sabor, como nós lemos lá em Levítico, lá no Antigo Testamento. Agora, ele se apresenta, Jesus falando em 5,13 de Mateus, ele diz, agora vocês são sal. Ele diz, traz sal, não é? Lá em Levítico. Aí agora ele se apresenta dizendo, agora vocês são sal. O sal da aliança de Deus na terra. Olha que coisa linda. Vocês devem preservar essa aliança com Deus aqui na terra. Se eu sou sal, eu preciso preservar os bons costumes, que é a palavra de Deus em nosso viver. Ele diz, quando eu recebo ou libero esse sal, eu estou ali preservando o reino, a fé. E se ele for insípido, aí ele diz, perde o sabor. E com que há de salgar? Assim é o cristão sem sal, insípido, o que está sem comunhão. O Espírito Santo de Deus, irmãos, a importância dele em nossas vidas, porque é ele quem conduz a noiva do Senhor aqui na terra. É ele quem intercede por nós, é ele quem nos ajuda a viver essa comunhão com o Senhor. E é muito importante e nós não podemos desperdiçar esse momento com ele. É ele quem nos ajuda a fazer a diferença. A Bíblia diz que o sal, ele é o símbolo de acordo durável e permanente, não é temporário. Eu tive uma aliança ontem eu tive um momento tão gostoso, mas o Senhor, ele quer de forma contínua. É um símbolo de um acordo durável que permanece. Vocês são símbolo, ele diz, de um acordo perpétuo. Aleluia. E é uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. As pessoas precisam enxergar que você tem uma aliança com Deus. Será que o mundo tem visto isso em nós? Será que nós estamos sendo esse influenciador? Será que quando a gente chega, a gente aproveita as pequenas oportunidades para colocar uma pitadinha de sal no ambiente? E Jesus, ele quer isso. Então, muitos têm a aparência de sal, irmão. Mas ele diz, mas está sem sabor. Se eu perdi esse sabor, eu perdi o poder. Lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, ele diz de poder. Então nós sabemos que para a igreja ela ter poder, ter ousadia para ir e confrontar, pregar a palavra, confrontar o pecado, é necessário que haja essa comunhão para que ele tenha a ousadia do Espírito e possa se posicionar diante de uma sociedade tão corrupta. Sem poder, ele diz que a igreja, ela jamais poderia pregar. Então, nós vemos, irmãos, que nós precisamos preservar, resgatar os princípios bíblicos. E nós precisamos preservar esses princípios. Muitos já não andam mais nem com a Bíblia. Agora é celular, nada contra o celular. Ele é uma bênção, é um canal. Dependendo de como é usado, é um canal na nossa. Mas é tão importante a gente poder trabalhar com a espada. Eu sei que existem momentos em que Deus não permite, como outra vez eu fui em Pernambuco, e quando eu cheguei lá, que eu fui entrar no lugar, eu com a Bíblia dentro do carro, o Espírito Santo disse, não desce com ela. Eu disse, oxe, não é para descer com ela? Não, não desce com ela não. Tá bom, vou descer sem a Bíblia. Entrei lá na casa do casal, quando a gente chegou, um casal de idólatra. E quando a gente chegou lá, e eu disse, na primeira oportunidade, vocês têm Bíblia? Temos, sim senhora, pois não senhora. Pega aí a Bíblia desse tamanho, cheia de poeira, a velhinha vinha assim, trazendo a Bíblia. Eita, está cheia de poeira, né, minha filha? É. Vamos aqui para Romanos. Abri, a gente começou a pregar e aquele casal aceitou Jesus na Bíblia católica.
Eu sei que existem momentos em que Deus não permite, mas é importante que nós venhamos preservar os princípios, os valores, não é, cristãos. Louvores da harpa, tão lindos. Muitos hoje em dia não querem louvar, mas você continue, a gente continue louvando. Deixe quem quiser criticar. Hinos inspirados por homens que viveram comunhão com Deus e que têm grande importância em nossas vidas. Saudar com ósculo santo. Saudar com a paz do Senhor. Às vezes a gente termina o culto, olha do lado, não tem nem como apertar a mão, que a pessoa já sai e não olha nem para a sua cara. Vamos olhar mais para a cara um do outro, sentar do lado e dizer: a paz do Senhor, amor. Andar camaçui derrar, mas olhando no olho. Deiva sui decar. Nós estamos precisando disso. Essa pandemia tem isolado muita gente. Propósito de Deus para a gente rever os nossos princípios. Propósito de Deus para a gente reerguer o altar que foi abandonado. Porque precisa ter um altar de camaçui derrar dentro de casa. Não para sair propagando. Mas Jesus sabe o para quê. Aleluia. Nós precisamos disso. Alguém não quer mais orar, irmão, ter vida de oração. Passa tanto tempo nas redes sociais, no ombro de alguém falando tantas coisas. Mas, irmãos, nós precisamos levantar o nosso divã com Deus e permanecer na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor está voltando e nós precisamos estar de pé. Nós não podemos ser encontrados dormindo espiritualmente, distraídos, negligentes. Nós precisamos ser essa vasilha que quando alguém chegar, quando as pessoas, assim como foram a Eliseu, se prepare que vão chegar a você. Não fique sem palavras. Pegue a Bíblia e abra, porque Jesus, a palavra de Deus, ela é uma revelação que ela está acima de tudo. Aleluia. Ela está acima de tudo e se cumpre. Às vezes, o Senhor, Ele se utiliza de determinadas circunstâncias para nos provar, porque a gente está esperando que venha aquele carro de fogo voando com a bandeira vermelha. Mas o Senhor chega com a palavra, porque a palavra de Deus, ela lava, confronta, norteia, ilumina, esclarece e traz vida para as nossas vidas. Então eu quero, nesta hora, agradecer esse momento e dizer: não queiramos o rótulo do nome de Saul, que nós venhamos ser o sabor. Andava sui, que nós venhamos ser este sabor que Deus espera. Aleluia! E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Eu senti de cantar esse trechinho desse louvor, porque pela madrugada Deus falava comigo. Porque ontem eu estava ali em Parnamirim, no círculo de oração, e tinha uma irmã que estava ali, que a irmã dela tinha falecido em outro estado, e ela não podia estar ali, né? A irmã dela tinha falecido de Covid, e ali ela foi para a igreja adorar o Senhor, chorar na presença do Senhor. E aí quando foi de madrugada, eu orando ali, falando com o Senhor, eu perdi o sono, pensando na situação daquela irmã. E Deus dizia: se o povo entendesse
que a solução está comigo, está em minhas mãos, é descer na minha presença, aleluia. Ah, se o povo entendesse, se a igreja brasileira entendesse que a resposta está nos pés do Senhor. Aleluia. Não é tempo de ficar parado. Não é tempo de parar, é tempo de caminhar. É tempo de marchar. Por isso só há uma esperança, só há uma saída. E esta saída é na presença do Senhor. Enquanto a irmã Suzana aqui falava, ela dizia, você vai chegar do outro lado. E este hino que eu vou cantar agora, ele diz, você vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Porque o Senhor está no teu barco. Medite nesta noite. Filho, estou aqui, nada sou sem ti. O vento meu barco alcançou. Não sei onde ir, preciso de ti. Nem forças para sobreviver restou. Eu sei que podes acalmar o mar ou sossegar as ondas do meu coração. Faz este vento aquietar e me permita ancorar. Do outro lado, só tu podes me fazer chegar. Aí Deus diz, filho, estou aqui a te conduzir, e saibas que jamais te deixarei. Ele não deixa. Ventos podem vir, mas se estás em mim, no rumo certo sempre guiarei. Por estes mares já te fiz passar, e já me vistes fazer o vento cessar. Se te falei pra enfrentar e o grande mar atravessar, nem mar revolto te impede de chegar. O barco da tua vida sou eu quem comando. Estou no controle, estou te guiando. Podes descansar. O vento forte é parte dos meus planos. Estou te tratando e eles te levando ao que eu te preparei. Porque do outro lado tem sorriso. Do outro lado tem bonança. Do outro lado tem alívio pra quem me tem confiança. Não dá mais pra retornar, já está tão perto de chegar. Sossega, o vento forte vai passar. Você crê? Aleluia. O vento forte vai passar. Namarraçu. O vento forte vai passar. Ele vai. O vento forte vai passar. Sossega, o vento forte vai passar. Oh, aleluia. O vento forte vai passar. Aleluia. E você vai chegar do outro lado. Essas ondas que hoje açoitam o teu barco, o Senhor vai transformar em calmaria. Aleluia. Porque Ele é grande, Ele é fiel. Aleluia. Ele é para sempre Deus. Do outro lado tem sorriso. Do outro lado tem bonança. Do outro lado tem alívio pra quem em Deus tem confiança. Não dá mais pra retornar, já está tão perto de chegar. Sossega, o vento forte vai passar. O vento forte vai passar.
O vento forte vai passar. O vento forte vai passar. Sossega, o vento forte vai passar. Ele vai passar. Amém. Glória a Deus. Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Um banquete com distribuição de presentes. Guarde, viu? Um banquete que Deus deu na noite de sexta-feira, hoje, com distribuição de presentes. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Vamos orar. Uma oração de gratidão. Pastor Kleber mandou dizer que manda o Salmo 125 e versículo 1 para a igreja. Muito bem, Pastor Kleber, Salmo 125, versículo 1 para a igreja. Muito obrigado, eu recebo também, em nome de Jesus. Então guarde, vamos ler esse salmo para ele. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Oramos ao Senhor, uma oração de gratidão. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos. Agradecemos por estar na tua casa, recebendo de ti, Senhor, ensinamento, recebendo de ti, Senhor, a boa palavra, recebendo de ti os presentes que foram distribuídos, Senhor, nesta noite, Pai. Alcança todos aqueles, Senhor Deus, que pediram oração, Pai, e o abençoa ricamente, de maneira muito especial, Pai. Nos despede para os nossos lares, debaixo da tua proteção, dando continuidade da tua bênção na vida de cada um dos teus filhos, que aqui estão e aqueles que estão sendo alcançados através das mídias sociais, Pai. Tudo isso nós oramos, com ações de graças te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Estendam as mãos para receber a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e as bênçãos do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém.